vou fazer um vídeo. Vou fazer um vídeo mostrando como criar uma macro no Word. Macros são bastante úteis. Bastante úteis, principalmente quando você quer fazer você vai trabalhar com algum texto ou revisão de texto, por exemplo, e você precisa fazer algumas coisas bastante recorrente. Então, vamos lá. Aqui eu tenho o Word. Primeiro passo, você vai em exibição, macro e gravar macro. Você vai dar um nome para macro. Vou chamar ela de A, porque aí ela vai ficar em primeiro lugar na lista quando eu for abrir as macros existentes. Temos duas opções. Botão. Quando você cria um botão para ativar a macro, ela vai aparecer no canto superior da tela, certo? No canto esquerdo da tela. E ao clicar lá, você vai executar todos os comandos que você vai gravar. Uma outra opção é você usar um atalho do teclado. Então, você pode criar um atalho aqui. Por exemplo, vou apertar Ctrl, Shift, Alt, A. Certo? Apareceu aqui escrito atualmente atribuída a, sem alocação. Então, esse atalho não serve para nada no momento. Vai servir para a nossa macro. Se você, por exemplo, mudasse o atalho, colocasse Ctrl Z, ele vai dizer que está atribuída atualmente a editar, desfazer, que é o desfazer alguma coisa que você está fazendo. Então eu vou escolher o atalho Ctrl Shift Alt A, é só apertar os 3 botões e atribuir. Bacana. Quando você fecha, ele começa a gravar. Tem um símbolozinho aqui de gravador no cursor e aí você começa a digitar, fazer o que você quiser. O que a macro tem de interessante? Ela vai gravar as ações que você fizer nesse documento. Por exemplo, imagina que você queira criar tabelas. Todas as vezes que você abre um documento, você tem que criar uma tabela. Essa tabela tem que ter, digamos, 2 linhas e 3 colunas. Certo? Criei a tabela. A primeira linha, você tem que selecionar ela, mas com o cursor não vai dar certo, porque o cursor está associado ao monitor, tá? Então com o mouse não vai rolar você tentar selecionar a tabela, tudo bem? Então você vai ter que apertar Shift, setinha para direita, setinha para direita, setinha para direita, por exemplo, se você quiser selecionar a primeira linha. Se você fizer isso, você pode vir aqui e, por exemplo, mudar a fonte. Imagina, por exemplo, que você quer que seja Arial Black e a fonte você quer que seja 15, por exemplo. Então, quando você escrever algo, vai estar em Arial Black, tipo negrito, com tamanho 8,5. Imagina que depois dessa tabela você quer criar mais alguma coisa. Então, você vai apertar a setinha para baixo de novo. Apertei Enter e agora, sei lá por que razão, aí você que vai ter que descobrir a utilidade da macro para você. Você vai fazer, por exemplo, numeração. 1, Enter. 2, Enter. 3, Enter. Esse aqui é dar mais 2 Enters. Bom, imagina que eu queira fazer isso na minha macro. Eu quero que ela faça isso. Volto aqui em exibição, macro, parar a gravação. Então, o que vai acontecer? Toda vez que eu apertar o botão Ctrl Alt Shift A, ele refaz tudo aquilo que você fez e que a macro gravou. Então, de novo, Ctrl Shift Alt A, ele fez. Certo? Aí vai da sua criatividade e necessidade para saber o que fazer. De utilidade de macro é isso e acabou. Tá? Eu vou colocar um adendo para quem quer saber um pouco mais de programação. Você pode procurar na internet, tipo help, alguma coisa assim. E eu vou mostrar o código, tá? Para quem não tiver interesse, pode parar o vídeo por aqui. Então, continuando para quem tiver interesse. Você vai lá em macro, exibir macro. A primeira é A. Vou editar. E aí aparece aqui a macro. A linguagem é Visual Basic, tá? Tem outras macros que eu criei aqui para mim, tudo bem? E o que eu vou fazer?
Eu vou mostrar para você que é possível editar essa macro, fazer uma coisa um pouco interessante aqui. Visual Basic, para quem não sabe, é uma linguagem de alto nível. O que significa alto nível? Significa que você escreve quase como fala. Mais ou menos isso, grosso modo. Vai existir um sistema, um compilador que vai transformar isso em linguagem de máquina para o computador entender. Então, você vem aqui, por exemplo, e olha a macro, está escrito aqui, ó, Active Document Tables AD, Range, Selection Range. Aí você vai perceber que aqui que ele está criando a tabela, ó, números de linhas, números de coluna, 3. Se você mudar aqui, ele vai criar tabelas não de 3 colunas, mas sei lá, de 10 colunas. E olha que interessante, como é uma linguagem de programação, você pode vir aqui, na onde eu estou colocando o número, né, que está aqui, ó, Type Paragraph. Logo abaixo, eu coloquei para colocar o texto 1. Para quem tem alguma noção de programação, você pode criar um looping aqui. Quem não sabe o que é looping, dá uma pesquisadinha na internet. Na dúvida, você pode abrir ali um navegador, procurar na internet, looping, e procura palavras-chave como VBA, Visual Basic. Normalmente você vai achar VBA, né, tutoriais para o Excel, porque lá é muito útil. Mas no Word, para quem trabalha com texto, também é muito útil, porém pouco usual. Então, por exemplo, eu venho aqui, ó, for i igual a 1 até, né, to, sei lá, 100. Eu vou fazer o i variar de 1 a 100. Ah, grande coisa. O que eu vou fazer com isso? Bom, quando você escreve isso, tudo que vem embaixo vai ter que estar dentro do for. Então, quando você der um tab, significa que isso que eu escrevi aqui, ó, isso que está escrito aqui, selection type test, teste igual a 1, está dentro do for. Se eu substituir o 1 por i, no lugar dele colocar o número 1, ele vai colocar o valor do i. O problema é que o que está entre aspas é literalmente aquilo que você colocou. Então você vai ter que tirar essas aspas duplas, tá? E aí o que ele vai fazer? Ele vai colocar o número i. Vou apagar esses outros números e fazer o teste para ver o que vai acontecer. Se eu tentar rodar isso aqui, ele vai dar erro. Por quê? Porque eu preciso informar ele que ele tem que ir para o próximo i. Next i. Vamos lá. Vou rodar essa macro. Tá? E vamos ver o que vai acontecer. Ctrl, Shift, Alt, A. E tcharam, ele digitou os números de 1 até 100. Falar, mas isso é inútil, né? Imagina que eu queira criar uma lista com 100 linhas, todas elas numeradas. Sei lá, fazer uma atividade, eu sou professor, eu vou fazer uma atividade para alguém tem que colocar, não sei, 100 linhas. Né? Então, o que eu faço? Eu tenho que colocar o Enter. Como que eu coloco o Enter? Eu já fiz isso na hora que eu gravei a macro. Ele já colocou para mim aqui, ó. Selection Type Paragraph, quer dizer que é para colocar um Enter logo após o número. Quando eu fizer isso dentro do for, ele vai dar um Enter. Vamos voltar lá e rodar novamente a macro. Ctrl, Alt, Shift, A. Tcharam! Bonitinho, ó. Todas elas, cada um numa linha. Não vou até o começo porque demora muito. Mas você poderia dizer, eu não quero desse jeito, eu quero que tenha um ponto na frente do número. Então eu venho aqui e copio esse cara aqui, ó, Ctrl C, Enter no finalzinho, colo na linha de baixo. E no lugar do número eu coloco aspas duplas e o ponto na frente, certo? Aí eu vou lá e rodo novamente. Ctrl, Shift, Alt, A. Olha que legal. Ele fez todos os números de 1 a 100. O objetivo desse vídeo é apenas mostrar como criar macros dentro do Word e de resto é com você. Procura tutorial na internet, procura como implementar códigos e aí o limite é a sua criatividade.